Nós já ouvimos falar sobre aeronaves que viajam a velocidades supersônicas. Isso já é bastante impressionante. Mas e quanto a humanos que fazem o mesmo? E sem um avião? Um homem voou mais rápido que a velocidade do som enquanto descia em uma queda livre de mais de 39 mil metros do espaço. Se estou falando do Super-Homem? Bem, quase, mas não exatamente. Antes de continuarmos, conte pra mim nos comentários se algum dia você já quis voar mais rápido que a velocidade do som. Felix Baumgartner é um paraquedista austríaco e um pouco aventureiro. Um pouco? Ele nasceu em 1969, na cidade de Salzburgo, na Áustria. Desde pequeno, adorava aventuras, e seu sonho sempre foi se tornar um paraquedista. Até ter condições financeiras de alcançar seu objetivo, trabalhou como mecânico e reparava motocicletas. Felix não parava de imaginar o dia em que voaria pelos céus como se fosse um super-herói. Quando tinha 16 anos, começou a investir nesse sonho e desenvolveu habilidades impecáveis. Ele entrou para a equipe militar de exibições da Áustria, na qual se destacou. Felix considera o ar como sua casa, então ele construiu um portfólio incrível com todos os seus feitos. Foi aí que a Red Bull notou o talento dele. Em 1988, Felix começou a fazer exibições de paraquedismo para essa famosa empresa. Embora seu trabalho como paraquedista fosse cheio de adrenalina e emoção, Felix acabou se cansando. Então, cerca de 2 anos depois, em 1990, já tinha enjoado dos saltos tradicionais de paraquedas e ampliou suas habilidades para começar a praticar base jumping. A palavra base é um acrônimo para os locais de onde se salta: Buildings, Antenas, Spans e Earth, ou, em português, prédios, antenas, pontes e terra, que nesse caso se refere à montanha. É um dos esportes mais perigosos do mundo. Em 1999, o maluco bateu seu primeiro recorde pelo salto mais baixo de base jump. Ele se lançou da mão do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Felix deixou de ser um paraquedista comum e se tornou um aventureiro de mão cheia. Ele saltava de diferentes objetos fixos e ia com tudo em direção ao chão. A experiência dele como paraquedista era impecável. Agora era especialista tanto em saltos de grande altitude quanto em mergulhos de baixa altitude. O currículo e o portfólio dele continuaram crescendo e ganharam 2 recordes mundiais pelo maior salto de um prédio. O primeiro foi na Malásia, em 1999. Lá, pulou de 451 metros de altura, das Torres Gêmeas Petronas. O segundo foi de um prédio ainda maior em Taiwan, onde protagonizou um salto lendário de 509 metros. Depois disso, bateu mais 14 recordes mundiais com os seus pulos. Por isso, recebeu o apelido de Destemido Felix. E os efeitos dele começaram a ficar cada vez mais emocionantes. Por exemplo, tornou-se a primeira pessoa do mundo a cruzar o Canal da Mancha usando um par de asas de carbono. E o primeiro humano a voar próximo a um avião. Mas o feito mais impressionante dele veio com o projeto Red Bull Stratos, no dia 14 de outubro de 2012. Aos 43 anos, Felix conseguiu realizar seu sonho e se tornou o primeiro paraquedista a viajar mais rápido que a velocidade do som. Mas como ele conseguiu isso? Bem, meus amigos, é aí que está a parte mais interessante. Felix disse que desejava superar o recorde de Kittinger. Quem? Veja bem, na época, havia outro homem lendário chamado Joseph Kittinger, um piloto comandante da Força Aérea que nos anos 60 fez o maior salto da história. Joseph saltou de um balão de gás hélio e bateu os recordes de queda livre mais longa, mais distante e mais alta. A altitude em que estava quando saltou era de 31.333 metros. E ele caiu por mais de 4 minutos e meio antes de abrir seu paraquedas. Esse era o recorde que Felix queria superar. Agora, não me leve a mal. Viajar mais rápido que a velocidade do som é empolgante, mas quão rápido é isso? Bem, vamos cair de cabeça em alguns dados científicos. A velocidade do som é calculada pelo número de Mach, que compara a velocidade de um objeto, neste caso Felix, com a velocidade do som. Quando alguma coisa se aproxima da velocidade do som, fica perto do número 1 de Mach. Agora, para alcançar o Mach 1, a pessoa precisa viajar a mais de 1.234 km por hora. Quando esse número é ultrapassado, a barreira do som é quebrada. Muitas naves militares e de pesquisas conseguiram alcançar esse feito, mas nunca uma pessoa descendo em queda livre acima da estratosfera.
mas Felix cismou com a ideia. Em 2005, a Red Bull e Felix começaram a discutir mais seriamente sobre bater esse recorde. Então, todos colocaram suas cabeças para funcionar e começaram a trabalhar no projeto. Eles tiveram algumas dificuldades com o orçamento e depois com outros desafios técnicos. O que o destemido Felix estava propondo era extremamente perigoso, mesmo para um cara que já tinha feito mais de 2.500 saltos. A equipe responsável construiu uma cápsula avançada que funcionaria como um controlador de temperatura para Felix durante sua subida a mais de 39 mil metros de altura. Para a queda épica, o maluco usaria um traje pressurizado inovador construído pela mesma empresa que fabrica as roupas de voo para os astronautas. Os pesquisadores do projeto Red Bull Stratos foram tão competentes em seus estudos que até os fabricantes de aeronaves e a NASA pediram para serem informados sobre os resultados. Eles estavam desenvolvendo sistemas de paraquedas de alta performance e para grandes altitudes, e as descobertas da equipe seriam de grande valor. Os astronautas poderiam usá-las para fazer alguma evacuação emergencial de uma nave e passar pela estratosfera. Tanto o traje quanto a cápsula tinham todos os equipamentos necessários para completar a missão. Ele contava com um mecanismo de aquecimento interno para que o visor não embaçasse e também um suprimento de oxigênio. O macacão tinha um revestimento especial para manter o corpo de Felix protegido. Como a missão inteira seria gravada, ele carregava câmeras nas duas pernas e no capacete. Seu traje também tinha um espelho para que ele pudesse dar uma olhada no seu paraquedas. Felix tinha um altímetro, um monte de equipamentos de alta tecnologia e o mais importante, sua coragem. Durante a missão, o aventureiro precisava de uma pessoa ao seu lado, com a qual pudesse contar caso alguma coisa desse errado. Então, Felix convidou para ajudá-lo na empreitada o cara de quem queria quebrar o recorde. Joseph Kittinger foi quem manteve comunicação constante com ele durante a queda. Depois de um treinamento intenso, o grande dia chegou. Era 14 de outubro de 2012. Enquanto eram feitas as verificações finais, descobriu-se que o visor aquecido do capacete tinha parado de funcionar. Ou seja, embaçaria a cada vez que Felix expirasse, o que faria perder a visibilidade. Aquilo o assustou e a missão foi quase cancelada. Mas a equipe que montou o equipamento encarou o risco calculado de continuar após ter descoberto qual era o problema. Baumgartner subiu a 39.050 metros com um balão de alta tecnologia. As portas corrediças da cápsula se abriram e a experiência mais empolgante e assustadora da vida dele começou. Ele saltou. Mas aí uma coisa deu errado. Durante a queda, todo mundo pensou que o paraquedista estivesse encrencado, pois deveria estar em posição delta. Sua cabeça tinha que estar virada para baixo e os braços para trás. Mas quem estava vendo sua queda viu que ele não saltou, apenas caiu, o que causou um pouco de preocupação. Mas esse cara já tinha feito inúmeras quedas livres, então era perfeitamente capaz de se reposicionar depois deste pequeno contratempo. Enquanto caía, a velocidade estava acelerando, assim como os batimentos cardíacos dele, que conseguia ver a curva da Terra e estava maravilhado e morrendo de medo. Felix estava caindo rapidamente e em 35 segundos quebrou a barreira do som. Sua frequência cardíaca subiu para 170 batidas por minuto. Pouco depois, ele alcançou a velocidade Mach de 1.24. Isso equivale a cerca de 1.528 km por hora em queda livre. Quando chegou a essa velocidade máxima, desacelerou. Ele ficou em queda livre por 4 minutos e 20 segundos antes de abrir o paraquedas a 2.500 metros. Assim que pisou no chão, caiu de joelhos e ergueu os braços, comemorando. Um representante da Federação Aeronáutica Internacional foi a primeira pessoa a cumprimentá-lo. O helicóptero com as equipes de recuperação chegaram logo depois. A missão foi um sucesso, apesar das pequenas dificuldades. A alegria que Felix sentiu por ter feito uma queda supersônica que bateu todos os recordes existentes era indescritível. Será que o aventureiro pretende quebrar outro recorde? Quem sabe, né? Uma coisa é certa, nada consegue fazer Felix Baumgartner ficar longe do céu. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos legais para você aproveitar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.